No momento pós-eleitoral, nada melhor do que conversar com quem entende de política, porque você terá as tuas dúvidas e as tuas ansiedades certamente esclarecidas. E é com muita alegria que eu recebo aqui em Menorá, na TV, o meu querido irmão Carlos Alberto Muniz. Ele foi presidente da FEEMA, ele foi secretário de Meio Ambiente, ele foi também vice-prefeito e ele foi deputado. Meu querido Carlos Alberto Muniz, é uma honra, uma alegria, um prazer inusitado, não vou dizer que sexual, mas é uma alegria enorme receber você aqui em Menorá, na TV. Ronaldo, a alegria é minha pela sua generosidade. Primeiro que eu gostaria também de conseguir para mim mesmo ter resolvido todas as questões, angústias eleitorais, mas eu lamentavelmente vou frustrá-los nisso porque nem eu mesmo consegui ainda resolver as minhas. Em segundo lugar, a tua generosidade sempre pelo velho conhecimento, pela trajetória que nós temos juntos, mas eu sou muito respeitoso do parlamento. Deputado eu ainda não fui, mas você sim foi vereador, eu não fui parlamentar. Mas tudo isso que você falou é verdade. Mas engraçado, eu tinha essa impressão. Não, você tinha sido parlamentar. Não, foi um equívoco meu, mas um equívoco de bom coração. Não, eu sei. E eu gostaria que você tivesse sido parlamentar e nunca é tarde. Muito obrigado. Muito bem, Menorá na TV, entrando mais uma vez, eu corrijo a minha apresentação. O Muniz não foi parlamentar, mas foi muito mais do que isso, porque ajudou Eduardo Paes a comandar o Rio de Janeiro no primeiro governo do Eduardo Paes, que foi certamente brilhante governo, que levou Eduardo Paes ao segundo mandato com muita correção, com muita tranquilidade. Vamos, então, dar início ao nosso Menorá na TV, que está entrando no ar neste momento. Dando início, então, ao primeiro bloco de Menorá na TV, eu vou conversando com Carlos Alberto Muniz e vou perguntar a ele como ele avalia o que aconteceu no Brasil, tanto com relação à eleição para presidente da República, quanto o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro e nos grandes estados como São Paulo e Minas Gerais. Fala para mim, Muniz. Ronaldo, para você e para os nossos telespectadores, eu considero que as análises ainda estão no seu início. Na verdade, nós tivemos aí uma demonstração do voto popular, quer dizer, que deixou claramente marcada a sua vontade inexorável de mudança. Com isso, ele quer expressar a sua insatisfação com o status quo e, principalmente, a meu ver, uma leitura importante, não foi só uma demonstração de ser contrário ao status quo. Na verdade, ele pulverizou dois polos que estavam presentes na campanha, no processo eleitoral, que era aquilo que vinha tanto do PT quanto do PSDB, e as suas respectivas alianças. E a solução Bolsonaro foi a solução que conseguiu empalmar melhor o sentimento anti-PT, o sentimento pelo novo e o sentimento de querer uma revanche, querer uma mudança, e nós estamos diante desse novo quadro que se coloca aí. Acho que a leitura que a gente, para o futuro, é necessário que a gente entenda que não adianta, vai ter uma situação e vai ter uma oposição. Essa oposição, não adianta ela querer se comportar como se ela fosse a detentora de 45 milhões de votos. Na verdade, esses votos foram votos que não foram convencidos em relação ao sentimento de mudança que o Bolsonaro expressava, mas também estavam ligados a vivências de períodos anteriores, principalmente do governo do Lula, de várias virtudes, de coisas positivas que a sociedade viveu. Entretanto, esses votos, eles também tiveram que muitos eleitores minimizar um comportamento sectário do principal líder desse processo, que foi o PT, que veio querendo conduzir, desde o impeachment, uma visão de que nós estávamos vivendo uma situação de profundo retrocesso democrático, querendo apontar o impeachment como um golpe, e assim sucessivamente, com uma série de políticas que foram levando a um processo de isolamento dentro da sociedade brasileira. Hoje, a meu ver, as instituições democráticas são estáveis, foram construídas com muito sacrifício pelo povo brasileiro,
com muita naturalidade, nós estamos vendo todos convergirem na direção do respeito à Constituição, do respeito à convivência e o jogo democrático, e também eu avalio que qualquer tendência a querer sair um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, a sociedade tem instrumentos suficientemente fortes para fazer com que as coisas convirjam na direção de um processo de fortalecimento da convivência democrática. Como você encara os efeitos da Lava Jato no ideário da população brasileira em relação a essas eleições? Qual o peso que você dá ao que foi descoberto pela Lava Jato e que se tornou público com relação ao que aconteceu nas urnas durante esse período? Eu acho que teve um peso fantástico. Quer dizer, na verdade, o que esse processo revelou foi um profundo antagonismo entre o gestor, mais do que, não era bem o antagonismo, mas o que ele revelou é uma insatisfação do eleitor com um tipo de comportamento que o gestor público, e principalmente o político, estava tendo em relação à coisa pública. Quer dizer, a coisa, na verdade, estava deixando de ser coisa pública para virar coisa privada, coisa dos interesses particulares daqueles detentores do poder, detentores de mandato, detentores de cargos na vida pública. Então isso, a Lava Jato revelou essa cumplicidade de forma ampla. E acho que isso foi uma contribuição importante. Agora, como todo o processo, ele trouxe também, diante disso, até com a contribuição da classe política que não soube interpretar de maneira correta e ajudar a separar o joio do trigo, uma desmoralização da política no seu todo. Quer dizer, e a gente viu aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um exemplo disso. Quer dizer, quando o Eduardo Paes, que foi o candidato a governador, que tinha, no início da campanha, pesquisa altamente favorável, aparecia sempre muito bem colocado, principalmente pela memória anterior do eleitor, em relação aos feitos durante o seu mandato, mas tropeçou brutalmente na questão política, porque ele não soube entender que o eleitor também estava cobrando um alinhamento em relação ao processo que a Lava Jato abriu no país. Então, quando ele procura se desvencilhar de forma absolutamente não convincente das relações anteriores que ele tinha, ele acabou aparecendo, soando falso para o eleitor, quando ele diz que não tinha intimidade com o Sérgio Cabral, quando ele diz que não tinha, nunca fui a Mangaratiba, minha mulher nunca foi a Gasterno comprar joias, quando, na verdade, nós que vivemos, e eu fui vice-prefeito, eu entendo que a minha eleição naquela época, a nossa eleição, teve uma contribuição fundamental do Sérgio Cabral, que tinha sido eleito governador no primeiro turno e, ao mesmo tempo, estava fazendo um belo mandato e a população estava reconhecendo isso. Eu não tenho por que fingir que eu não tinha uma boa relação com o Sérgio Cabral. Agora, ao mesmo tempo, eu não estava comprometido com os desmandos, com os erros, com as medidas de tirar vantagem em cada ação governamental, e isso tudo tem que ser apurado. Agora, são dois comportamentos que têm que ser distintos e não o político fingir que não conhece, que não tem nada a ver. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão das pesquisas eleitorais no Brasil. Em diversos momentos, eu não sei por que motivos, ou se era verdade ou se não era, diversas redes de televisão davam o Bolsonaro como derrotado para todos os outros candidatos que eventualmente chegassem ao segundo turno com ele. O que aconteceu foi exatamente o contrário. No Rio de Janeiro se falava claramente que o Eduardo Paes estava na frente, quando nem no primeiro turno ele conseguiu vencer a eleição. O que é que significa isso? As pessoas enrustem o que elas querem fazer, as pesquisas são mal feitas, no final das contas as pessoas mudam de ideia faltando meia hora para a eleição. Como é que você avalia isso? A única coisa que eu considero batata é que a pesquisa reflete o que está acontecendo num determinado momento.
Ela não pode ser estendida. Ela não pode ser estendida, você não pode pegar uma pesquisa do início da eleição e cotejar com o que aconteceu no final da eleição. Você tem que pegar um processo de pesquisas e assim mesmo você ainda vai encontrar falhas, como a gente encontrou aqui, quando se abriu a expectativa de que havia uma disputa importante no segundo turno na eleição para o governo do Estado, ou em outros estados, exemplos parecidos. Na verdade, eu acho que a pesquisa ela é uma coisa científica, ela tem a sua cientificidade, melhor dizendo, ela retrata, ela é um instrumento que a indústria usa, mas ela, na verdade, reflete um dado momento, principalmente em se tratando de política. Provavelmente para vender um determinado perfume, ou vender, ela tem uma outra lógica de abordagem, mas na política ela capta aquela conjuntura. O exemplo do Bolsonaro, que você estava dando, a pesquisa não estava errada quando dizia que ele estava lá com 1%, 2%. E aquilo era verdade, quer dizer, ele vinha sem um partido, sem tempo de televisão e principalmente com toda uma expectativa dos formadores de opinião extremamente desfavorável para ele, porque, na verdade, ele usava alguns conceitos de forma genérica, apresentando algumas coisas que, com certeza, ele vai ter mediação agora no governo, quer dizer, ele não precisa ser tão radical como ele foi no processo de campanha, quer dizer, eu não preciso eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar. Não vai mudar tudo, porque ele, de fato, ele é conservador, mas ele não é o cara que vai querer achar que vai poder comer criancinha. Ele não vai poder achar que vai, com um estalo, botar as tropas na rua. Não, porque mas também ele nunca falou nada disso, né? Não, as pessoas nem comer criancinha... As pessoas é que diziam que ele era isso aí. Sim, mas repara, mas quando ele usava, ele não falava isso, porque falar isso é uma coisa... digamos assim, chocante, tanto que você diz, pô, Muniz, que é isso? Ele nunca falou isso. Eu sei, ele nunca falou. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a pessoa depreende de que ele faz uma homenagem ao Ustra, ele está, no fundo, e faz uma homenagem ao golpe militar de 64, ele está, no fundo, expressando o extremo daquela corrente de pensamento. Quer dizer, e eu acho que mesmo que ele não tenha que rever os conceitos dele, mas eu tenho certeza que ele vai saber conviver, porque nada melhor do que a vitória. Quer dizer, ele consegue ser vitorioso num governo, usando o mecanismo democrático, formando uma maioria democrática. Então, para que ele vai fazer a ruptura desse processo? Então, é um aprendizado histórico que, com certeza, ele tem elementos de alerta suficientes para compreender que ele pode tocar isso com tranquilidade. Então, o que te parece que está acontecendo nesse período pré-posse? Você entende que ele esteja se comportando dentro desse parâmetro que você coloca, ou, ao contrário, ele está se colocando como alguém que ganhou uma eleição democrática e que quer inviabilizar a democracia? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que ele está se comportando como alguém que ganhou uma eleição democrática, quem teve as urnas eletrônicas que apontaram majoritariamente a sua vitória e está procurando se enquadrar, quer dizer, desenvolver o seu pensamento dentro de uma lógica de convivência democrática. Eu acho que é isso que está havendo. Eu também sinto dessa maneira. Com escaramuças, como aquele linguajar que tem que ser adaptado à realidade. Então, vamos tratorar o Congresso, ou são coisas, vamos separar o meio ambiente do Ministério da Agricultura. São testes que vão sendo feitos que a sociedade está participando e ele está ouvindo, quer dizer, está percebendo e em várias medidas está procurando responder a isso, readaptando a forma de agir, e isso não é demérito nenhum, ao contrário. Voltar atrás é uma sabedoria, é uma demonstração de sabedoria. De sabedoria, e a meu ver, está prevalecendo sempre uma reflexão positiva de quem está ciente de, eu ganhei para executar mudanças e fazê-las
dentro do parâmetro democrático. Quer dizer, isso é que é o mais importante que nós estamos vivendo. Me parece, pelo que eu ouço do discurso dele, que ele quer governar para todos os brasileiros, que ele demonstra esse tipo de preocupação. Eu não vejo o Bolsonaro como uma pessoa truculenta, como muita gente vê. Eu tive a oportunidade de me sentar por 2 anos ao lado dele na Câmara dos Vereadores e tive uma boa relação com ele. Não posso dizer a você que ele era alguma pessoa assídua na tribuna ou que apresentou naquele momento determinadas posições que pudessem mudar o curso da história no Rio de Janeiro, mas ele evoluiu e nós conversamos sobre isso fora do ar e você me disse isso, que ele foi ganhando corpo e ganhando vamos dizer assim, eu não quero dizer carapaça, porque não é um... Maturidade. É uma maturidade. Ele foi ganhando uma maturidade que levou o grupo dele a ganhar essa eleição. Obviamente com os erros do outro lado, com os acertos que ele cometeu, enfim, mas ele ganhou a eleição e ele vai governar da maneira como ele imagina que deva ser, e nós vamos aqui criticar ou aplaudir o que ele vai fazer. Claro. Então, a pergunta que eu também quero te fazer é se você acredita que o Eduardo Paes perdeu a eleição pelos erros que cometeu ou pela qualidade da outra parte que convenceu melhor o eleitorado? A minha referência do resultado de uma eleição é o comportamento do eleitorado. Eu acho que a outra parte convenceu melhor o eleitorado e aí foi majoritária. E quer dizer que o Eduardo, quer dizer, cometeu falhas assim extremamente importantes de características de zigue-zague, não conseguiu se colocar, achou que o principal era se colocar como um excelente gestor, quando na verdade ali não era nenhum lugar para analisar currículo, para ver quem vai dirigir um banco, isso ou aquilo, porque a direção de uma cidade, de um estado, é sempre uma direção política. O ideal é que com política venha uma capacidade de gerir, mas o prioritário é sempre político. Não é nunca, principalmente, uma boa gestão. Senão a gente não precisava ter eleição, a gente pegava e escolhia os melhores caras que sabem do mercado, que gerem, que dão lucro nas empresas, que fazem isso, aí põe lá. Na verdade, é um processo de combinação onde há uma prevalência. Quer dizer, a política supera, é mais importante para resolver. Acho que ele tropeçou nas questões políticas. E o eleitorado soube cobrar dele para que eu espero que ele se invente, que ele resolva essas questões e, a partir daí, possa ainda ter uma convivência com o processo político no estado do Rio de Janeiro. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Carlos Alberto Muniz e nós vamos continuar no segundo bloco. Vou tentar tirar do Muniz, e não é muito difícil, o que é que ele pensa sobre os caminhos atuais da Prefeitura do Rio, que ele conhece profundamente, porque foi vice-prefeito e também foi secretário de Meio Ambiente. Já voltamos, não saia daí. Muito bem, estamos então iniciando o segundo bloco de Menorá na TV com Carlos Alberto Muniz, e eu vou logo perguntando para ele. Muniz, o que é que aconteceu com a Prefeitura do Rio? O Crivella reclamou, disse que não tinha dinheiro quando entrou no primeiro dia dele, que as coisas andaram para trás, que o município estava sem grana. O Eduardo Paes disse que não era nada disso, que o município ficou bem quando ele saiu. No final das contas, é a razão de um sobre a razão do outro? É um misto das duas coisas? Como é que você vê essa história? O que eu vejo é o seguinte, eu acho que o Crivella chegou, primeiro, ganhou uma eleição que, com certeza, ele não esperava ganhar essa eleição, porque ele não demonstrou nenhum apetite, quer dizer, no processo pós-eleitoral, para começar a montar o esquema da prefeitura. Você está falando da transição, é isso? Transição. Ele não fez transição, não procurou montar uma equipe de transição para analisar cada coisa que nós estamos vendo aí, inclusive é muito contemporâneo o que a gente está vendo agora, que é no governo do Estado, na presidência da República e assim sucessivamente. Não houve transição na cidade do Rio de Janeiro. Então, por quê? É um misto de eu sei tudo,
que é embutida a arrogância. E, ao mesmo tempo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desconsiderar tudo que o meu antecessor fez. É um modelo de política ultrapassadíssimo, que não fica de pé e que o tempo se encarrega de revelar com aquela crueza e aquela crueldade, porque isso sempre acaba estourando na mão daqueles que mais precisam do poder público. É o que nós estamos vendo agora. Você está falando do pobre. Do pobre. O pobre é quem precisa de governo. Poder público. O rico não precisa de governo. O pobre. Por mais que o rico sempre esteja atento lá para ver qual é a farpa que ele pega, o Alasca que ele vê. Não todos, mas há uma tendência muito grande na economia de ver como... Mas, de qualquer maneira, o pobre é quem mais precisa. Então, os médicos de família, clínica de família, escolas da Zona Oeste, as condições do transporte serem mantidas adequadamente, e depois vai chegando naquilo em que ataca também o pobre e ataca aquele que não é pobre, mas que precisa do transporte público. E aí começam as ruas esburacadas, a falta de manutenção. É esse o cenário que nós estamos vivendo no momento atual. Quer dizer, querer atribuir isso à falta de recursos da prefeitura, que não tenha caixa na prefeitura, o eleitor pode comparar. Quer dizer, não deixou com déficit, não foi assim que o prefeito demonstrou, e na verdade, não está sabendo fazer a gestão adequada. Quer dizer, eu acho que esse é o aspecto principal. E eu não estou falando aqui como especialista de gestão, porque não era esse o meu papel. O meu papel foi um papel político e um papel de gestor na área de meio ambiente, na área de planejamento geral da cidade. E eu acho que tudo isso que a gente adquiriu foi muito importante. Acho que é isso que o prefeito precisa repensar. Eu percebo que a ida do Paulo Messina é um sinal que, pela convivência política que eu já tive com o Paulo Messina, eu acho que é um sinal positivo nesse sentido, mas vamos ver o tempo aí para revelar as coisas. Vamos voltar um pouquinho para a questão da sociedade brasileira num contexto nacional. Nós vimos aqui a questão do golpe, que você muito bem definiu com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o PT não aceitou o jogo democrático e começou a divulgar a questão do golpe. Agora estão começando com a questão da resistência, como quem não entende que disputou uma eleição e perdeu, e que há um outro presidente eleito e que tem que ser respeitado, pelo menos naquilo que ele vai começar a fazer, porque ninguém sabe direito ainda o que vem por aí, temos que esperar acontecer. E eu quero me focar exatamente na questão do Lindbergh Farias e de outros próceres do PT, que chamavam as pessoas para a rua, a Benedita da Silva chamando para banho de sangue, o outro falando que o povo não vai ficar calado se o Lula for preso. Como é que você enxerga esse tipo de comportamento e principalmente as atividades do MST, que inclusive essas atividades começaram a se voltar contra fazendas produtivas, no sentido de inviabilizar o andamento desses negócios rurais que estavam andando corretamente? Bom, olha, eu considero que nós vivemos, primeiro, uma matriz de um processo de consolidação da democracia muito sofrida. Quer dizer, então, durante um bom período, eu ainda entendia, eu nunca fui do PT, sempre eu considerei que nós precisávamos de uma oposição democrática mais ampla, quer dizer, e achava que o PT tinha posições com profundos desvios, que a gente, num jargão assim, eu considerava um jargão, digamos assim, meio esquerdista, meio sempre tentando radicalizar onde não é necessário radicalizar, e a gente viveu isso durante todo o período democrático. Eu, por exemplo, apoiei a Nova República. Eu apoiei a Constituição de 88, quer dizer, o PT fez questão de não assinar a Constituição de 88 e ser oposição à Nova República. Eu achava que nós não tínhamos correlação
para ter algo mais avançado do que a Nova República naquela época. E não é forçando a barra que a gente avança, é mudando a consciência, é avançando politicamente, é criando uma maioria a favor do que você pensa. Em seguida, vieram governos em que o PT também desenvolvia permanentemente a estratégia de buscar entender a oposição como uma maneira de inviabilizar o governo. No período do Fernando Henrique, onde era impeachment do Fernando Henrique, era impeachment disso, era aquilo, era sempre uma... E agora nós estamos vivendo uma época em que o PT volta a uma prática de oposição e que quer organizar a oposição dentro de um processo de vitimização, de golpe e, ao mesmo tempo, com a mesma visão extremista de considerar que tudo precisa já de uma resistência, porque o que existe é um avanço inexorável em relação às conquistas democráticas. Agora, não é assim que se mantém conquista democrática. Então isso está aí um equívoco profundo. Como é que um partido que se organiza a partir do que nós vimos, mobilizações populares, muitas das quais recebendo a pecha de terem sido montadas em função de recursos financeiros que levavam pessoas para as ruas. Como é que um partido desse se organiza na oposição quando já não tem mais esses canais de verbas que foram inclusive denunciados largamente, principalmente por companheiros desse próprio grupo político que acabaram presos e que fizeram denúncias em delações premiadas? Olha, Ronaldo, eu acho que está em questão qual será a prática da oposição, que tipo de oposição a gente vai ter. Desvairio, posições radicais, essas coisas a gente sempre tem, mas elas não podem ter o ideal para o processo democrático, é que elas não tenham a maioria ou a predominância ou principalmente o exercício da hegemonia na oposição. Eu acho que isso aí é um aprendizado que a gente vai viver. Então, no momento atual, tudo está em rediscussão. Então, a metodologia sindical da classe operária está em rediscussão. Quer dizer, hoje os sindicatos estão esvaziados, quer dizer, vai ter que ser... As associações de moradores também estão esvaziadas, as representações políticas tradicionais, partidos, direções partidárias, estão falidas, não é só esvaziadas, falidas do ponto de vista político, institucional. Não é só aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, o que dizer de estados que têm grande peso. Então, tudo isso está em rediscussão. E acho que nós vamos ter o privilégio de viver a reconstrução disso tudo. Quer dizer, não vai ser possível tolerar uma solução antidemocrática, tanto do ponto de vista de quem tem a hegemonia, como principalmente quem quer conquistar essa hegemonia. Vai ter que ter uma regra, e isso hoje nós temos na sociedade. Regras para reconstruir isso. Acho que o PT é quem melhor vai ter que repensar, por mais que ele hoje tenha saído da eleição com uma grande bancada parlamentar, ele ainda tem uma grande bancada parlamentar, alguns governadores e uma região importante do país, que é o Nordeste. Quer dizer, com responsabilidade de governo, vão ter que sair mais do que nunca do palanque, vão ter que rever a política adotada de leitura do processo político brasileiro, acabar com essa brincadeira de golpe, entender que o processo que nós estamos vivendo foi democrático para ganhar, para perder, entender que erros cometidos, a justiça tem um papel nisso aí. É claro que nós vamos ter que ver também, quer dizer, diminuir erros de acusação, já vai para o Ministério Público, já põe a pecha só numa ação sem colocar todas as provas, mas isso, na esmagadora maioria, a gente acaba vendo que o saldo é verdadeiro, quer dizer, de fato a maioria cometeu verdadeiros assaltos ao cofre público, quer dizer, e isso foi atingido a todos nós, quer dizer, que queremos a política do posto de comando, quer dizer, o eleitor desconfia de todos nós, então nós vamos ter que viver aí um processo de reeducação política. E é mais ou menos trocar o pneu do carro andando, quer dizer, não dá para parar,
fazer um seminário para resolver. Nós vamos ter que conviver, vai haver MST querendo invadir uma propriedade que não vai poder invadir, porque a regra é aqui, da mesma maneira que essa regra tem que valer para não desmatar, para poder plantar soja onde não é um parque nacional, e o cara que fizer isso ser punido da mesma maneira que vai ser punido o cara que incentivar a invadir uma fazenda produtiva ou ocupar um prédio que tem gente morando ou que tem proprietário bem definido ali. Em suma, a sociedade vai viver um período em que as coisas vão ter que se reorganizar sob um novo patamar, e ainda bem que a gente está vivendo um processo em que existe balizamentos para ele. E isso eu acho fundamental, não jogar a criança com a água, tudo pela janela. Né? Água do xixi junto com a criança. Ô Muniz, não podemos esquecer que há menos de um mês nós tivemos uma varredura generalizada na política brasileira. Figuras que comandaram o Senado, comandaram a República, comandaram as casas legislativas, foram varridas do atual mapa político brasileiro eleitoral. Foram defenestradas pelo voto. Você acredita que o brasileiro ganhou consciência e conseguiu separar o joio do trigo? Ou isso foi um modismo, mais um daqueles que acontece no Brasil, como o Boco-Moco de tempos atrás e que morreu no caminho? Isso o tempo vai ser o grande mestre para nos mostrar tudo isso. Quer dizer, se nós, nesse ensinamento, conseguirmos revigorar um processo de implementação democrática, começarmos a dar ênfase a reorganizações de partido político, com uma reforma política que respeite esses parâmetros e leve em consideração o que as urnas disseram. E se, ao mesmo tempo, a gente estabelecer o convívio democrático no processo do executivo, nós vamos ter um saldo altamente positivo. E eu acho que agora as condições estão maduras para que cada um faça a leitura do que aconteceu. Agora, o tempo vai ser o senhor para nos ensinar, para nos fazer decantar as coisas mais expressivas. Tá certo. Estamos encerrando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com Carlos Alberto Muniz. Já já a gente volta e vamos conversar mais sobre política nacional e sobre o que imaginamos que vai acontecer no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019, quando governadores e presidentes da República vão assumir suas novas funções e nós vamos ter, talvez, um novo Brasil. Já já a gente volta. Muniz, alguma coisa que é importante a gente falar, e você conhece isso profundamente, pode nos ajudar a compreender e a criar um conceito sobre esse tema? Como é que se monta um governo? Olha, eu acho que depende de como se ganha um governo. Depende de como se ganha a eleição. Se ganha a eleição. Aí, ao ganhar a eleição, você tem lá primeiro, o seu programa. Segundo, as pessoas que te ajudaram e, no processo que você vivenciou, as pessoas que, apesar de não estarem intimamente vinculadas à sua vitória eleitoral, mas foram pessoas que foram demonstrando no decorrer da campanha as assertivas, as identidades, e você tem que buscar, num processo complexo como o brasileiro, ou como carioca, ou como mineiro, você, compreendendo as limitações dos partidos, você precisa fazer uma mescla de companheiros que foram da primeira hora, aqueles que te ajudaram a vencer, e aqueles que melhor vão poder, presentes na sociedade, ajudá-lo a levar adiante um programa que você conseguiu consagrar com a tua vitória eleitoral. É esse um pouco o ideal que se tem, né? Houve uma época em que o sujeito nomeado ministro era normalmente alguém que tinha uma passagem importante pela sociedade e era reconhecido como uma figura magistral. E aí era guindado à posição de ministro. Os governos petistas
terminaram com essa lógica, na minha avaliação. Pode ser que isso tenha até terminado antes, mas os governos petistas, para mim, me mostraram que essa lógica morreu. Você acha que isso pode voltar a acontecer? O que você está achando das nomeações que você tem visto por aí? Você apontou, se você me permite, assim, uma coisa que eu me identifico em mim como, às vezes falando de política, um velho saudosismo, porque nós somos da mesma geração. Então a gente acompanha a diferença de idade aqui, ali, acolá, mas a geração é a mesma. Então, antigamente, a gente tinha uma política muito concentrada em alguns próceres. E isso, então, dava tônica. A gente ouvia dos nossos pais, a gente ouvia pelos veículos de divulgação a presença constante desses grandes próceres da política e tal. Eu acho que o nosso país cresceu brutalmente. Eu acho que nós estamos vivendo um caldeirão de transformações no nosso país. Eu acho que aquela ideia da nossa intelectualidade, principalmente os nossos antropólogos de antigamente, de apresentar aquela ideia de um país cordial, do povo cordial, que era a teoria até do nosso Buarque de Holanda, não o Chico, mas o pai dele. Então, isso tudo está posto em questão e, ao mesmo tempo, nós passamos por um processo em que as mídias mais diversas puseram as coisas de cabeça para baixo. Hoje, cada um acha que pode opinar, que sabe o que pensa, que sabe o que é e que fala sobre qualquer assunto. Quer dizer, até há um lado bom e há um lado irresponsável nesse sentido. Então, na verdade, nós vamos ter que viver um processo de sedimentação disso que está aí. Eu não tenho saudosismo dos velhos baluartes e acho que nós vamos precisar renovar mesmo. Então, eu acho que dentro desse processo de renovação, nós estamos vivendo esse novo governo, eu estou também na expectativa do que eu estou vendo. O que você acha da nomeação do Sérgio Moro para ministro da Justiça? Olha, eu confesso que me surpreendeu. Porque Bem ou mal? Não, eu digo o seguinte, me surpreendeu porque eu achava que o Sérgio Moro não ia topar isso. Porque, no fundo, o Sérgio Moro ocupou um espaço na sociedade, fruto das ações propositivas que ele executou como juiz, tal, mas, no fundo, ele foi perdendo um pouco aquela independência que ele foi adquirindo. Quer dizer, quando ele lançou aquela história da escuta do Palocci há 10 dias antes da eleição, foi um negócio meio estranho, quer dizer, porque aquilo, sem sombra de dúvida, interferia no processo eleitoral. Ia mudar? Não ia mudar. Mas não precisava fazer aquilo. Depois, em seguida, ele aceitar ir para o governo é uma coisa que dividiu aquela ideia da imparcialidade que o juiz tem. Ele deixou de ser um juiz, que o juiz, em tese, é imparcial, e passou a ser um ser normal do governo que está para cumprir as determinações do presidente. Claro, é obrigado a cumprir todas? Não. Se ele não concordar, ele sai. Mas eu vou te contar, é difícil. Como é que um cara que ganhou a notoriedade que ele ganhou na sociedade, quer dizer, como juiz, de repente, tem que sair porque tem uma medida administrativa aqui e acolá que ele não quer. Nós vamos viver tempos modernos e interessantes. Eu olho com bons olhos essa nomeação, porque não vejo outra saída para o Brasil a não ser cobrar o que houve de errado aqui dentro. Porque eu falei para você há pouco tempo atrás, em off, quer dizer, fora do ar, que eu tinha chegado de Israel, que você conhece. Eu conversei com um camarada lá que me disse o seguinte: ô Ronaldo, o cara é brasileiro, radicado em Israel há 35 anos. Israel só anda para frente. Tem guerra, tem foguete, tem um cacete A4 aqui, mas o país só anda para frente porque a sociedade exige isso. No Brasil, ele dizendo para mim, o Brasil só anda para trás. E aí eu fico perguntando a mim mesmo o seguinte: quais são os erros que nós estamos cometendo que podem ser cobrados a partir de agora para que a gente possa ter um Brasil que efetivamente ande para frente? Eu estou esperançoso. Confesso a você que durante a campanha eleitoral, em determinados momentos, eu me deprimi. Você sabe que eu votei no Bolsonaro, eu fiz campanha para ele desde o primeiro momento, não usei os meus veículos de comunicação para fazer isso, mas fiz campanha nas redes sociais,
onde eu sou um cidadão como qualquer outro. E eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu nome e com aqueles que têm relacionamento comigo. Eu estou esperançoso de um Brasil melhor que venha colocar cobro nas porcarias que eram até agora. Qual é a tua opinião? Bom, é bem diferente da tua. Primeiro o seguinte, esse israelense que diz que Israel, apesar das adversidades, só anda para frente e o Brasil só anda para trás, eu não concordo. Quer dizer, eu acho que Israel é Israel, não vou analisar Israel, mas vou analisar o Brasil. Então eu acho que ele precisa aprender um pouco mais do Brasil. Quer dizer, o Brasil não vem andando para trás o tempo todo. O Brasil teve um interregno em que ele andou realmente para trás. Mas o Brasil vem andando para frente. Como é que você localiza isso? Eu localizo isso, quer dizer, desde o processo em que a gente viveu a redemocratização do Brasil, todas as fases, mesmo com várias dificuldades, o Brasil, em todos os aspectos que a gente pode mensurar, andou para frente. E onde é que você vê que andou para trás? Andou para trás a partir do processo, principalmente da crise aberta com o governo da Dilma. E aí o Brasil passou a andar para trás, e aí andou para trás na economia, andou para trás na saúde, andou para trás, em geral. Isso pode dar uma impressão de que sempre andou para trás. Sempre andou para trás. Tá certo, eu concordo com você. Não é o que tem. Em segundo lugar, eu acho que eu também quero que tudo seja passado a limpo. Eu também acho que tudo tem que ser passado a limpo, porque nós não vamos, até porque nós vamos separar o joio do trigo, nós vamos ver que tem injustiça que será reparada, mas tem punições que precisam ser executadas exemplarmente, porque não tem por que a população achar que política é igual a corrupção, bandalheira e assim sucessivamente. Porque nós precisamos resgatar a política. Quer dizer, e para resgatar a política é necessário que tudo seja passado a limpo, porque a política, e eu concordo, foi extremamente comprometida por esses desvarios, esses malfeitos, tudo isso que acabou ocorrendo aí. Então, eu vejo por aí, quer dizer, a minha ótica. Acho que a minha dúvida não é, por exemplo, acho que o Ministério Público tem que continuar cumprindo o seu papel. Eu não sei, eu não tenho a mesma certeza que você expressou, que o Moro indo para a coisa, ele vai ter mais instrumentos para executar a sua política. Ele, na verdade, ele era um juiz, ele não era um homem do Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público é que procura as provas, procura as acusações, e o juiz, ele simplesmente julga. Quer dizer, então não vamos atribuir toda essa carga que o Moro não tem. Quer dizer, ele, no fundo, ele, sem sombra de dúvida, ele foi, pelas atitudes corajosas em várias questões, ele ganhou um protagonismo muito grande, mas é necessário que a gente veja dentro de um todo. Então. Muniz, e a ideia que os aliados pessoais e partidários de Luiz Inácio Lula da Silva divulgaram no Brasil, de que ele havia sido condenado sem provas? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu considero que não é possível, quer dizer, que na condução de um processo que a gente vê um Palocci envolvido, todos os tesoureiros do partido? O gabinete civil lá com o nosso Zé Dirceu, meu contemporâneo, quando eu era presidente da UE dos estudantes aqui em 68, 69, ele era de São Paulo, 68, 69. Então, eu considero que os elementos foram postos e acho que essa discussão das provas é uma boa, é um debate interminável, tal. Agora, sem sombra de dúvida, tudo que tem aparecido aí mostra que, de alguma forma, o Lula teve alguma participação nisso. Agora, o Lula, sem sombra de dúvida, é uma figura genial no processo brasileiro. Quer dizer, um cara que vem de uma origem extremamente humilde e galga um processo político, tanto que os dois governos dele foram governos que ajudaram a integrar o país.
Quer dizer, então, é nisso aí que todos nós, eu digo, boa parte da população fica ainda, assim, como é que um líder com essa magnitude, com essas características, acabou se deixando envolver em questões menores que, evidentemente, essa discussão de prova, não prova, é importante, mas, sem sombra de dúvida, a esmagadora maioria dos depoimentos colocam sempre. Na verdade, Muniz, e você vai me dar razão nisso, eu tenho certeza absoluta, existe uma grande diferença entre um líder e um estadista. O líder é aquele que vai na frente, que tem boas ideias, que é arrojado, que modifica as estruturas das coisas. Agora, um estadista é um sujeito que enxerga um século na frente. Então, o Lula não foi um estadista, foi um líder e um bom político que fez um bom governo, mas que, infelizmente, nesse momento está pagando aí a pena dele na cadeia. É a minha visão dessa história. Bom, eu, na verdade, eu acho que nós vamos ter que ter um tempo político para ajudar a resolver isso. Um cara que foi presidente, fez 2 bons governos e tal, e que nós vamos ter que ter um tempo político para resolver. Acho que a luta hoje, de que a liberdade do Lula, isso tudo está fora de questão. Nós vamos precisar, existe, não houve, eu não vou dizer que esse negócio de vir com tribunais internacionais, nós estamos vivendo regras brasileiras que servem para todo mundo. Claro. Quer dizer, então, eu não vou ficar discutindo mais isso. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é uma coisa política, e é uma coisa política que até as urnas já acabaram demonstrando que já passou. Que já passou. É verdade. Então, nós vamos ter que chegar a uma nova forma e ver até onde, no futuro, até onde tem alguns envolvimentos ainda mais complexos, para que a gente possa encontrar uma saída que ajude a pacificar o país. Muniz, nós chegamos ao final desse papo maravilhoso que a gente bate aqui. Eu gostaria que você viesse mais vezes, vou te convidar mais. Você podendo, tenho certeza que você virá. Eu queria pedir a você que deixasse uma mensagem ligada ao sentimento que você tem nesse momento do que vem por aí em termos de Brasil. Olha, eu tenho certeza que eu sou um cidadão profundamente arraigado com a política e acho que a política é o instrumento, através dos instrumentos democráticos para a sua viabilização. Então eu vejo que nós terminamos um processo eleitoral. O nosso papel agora é procurar fazer com que aquilo que foi definido no processo eleitoral se realize da melhor forma possível. Aqueles que são da situação, aqueles que são oposição. O meu papel, eu não votei no Bolsonaro. Quer dizer, eu votei do Haddad, que eram as 2 opções. Entretanto, eu não votei na estratégia política raivosa da oposição, eu não votei achando que nós estamos diante de um golpe, eu votei porque era o quadro mais próximo da tua ideia, da minha ideia, mais ideológica. Então o que eu quero é que essa oposição entenda que nós precisamos consolidar um processo democrático, rever procedimentos, fundamentalmente rever procedimentos, reestudar o que aconteceu no país e se recolocar para que se recupere um processo de diálogo com a maioria do eleitor, diálogo esse que a gente já teve e que durante alguns anos foi vitorioso no país. E hoje deixar governar, porque esse aprendizado é fundamental que a gente tem que ter. E acho que a responsabilidade maior aí vem do PT em função do papel que ele não pode achar que o que ele teve nas urnas é dele, é daqueles que também pensam o processo dentro de uma visão mais holística, mais democrática e sem ficar criando arestas para impedir que as coisas se materializem dentro da vida política, principalmente todas aquelas que venham democraticamente espelhadas na Constituição, na vontade majoritária. E muito obrigado pela paciência e pelo convite. Para mim é uma honra conversar contigo sempre. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite, e também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.